Fala, meu amigo do Santo Agostinho, aquele abraço para você que está aí acessando aulas 7 da manhã dessa terça-feira gloriosa. Vou pedir então para você pegar aquele material maroto, aquele material lindo sobre proposta de intervenção que eu coloquei no grupo de vocês. Portanto, a gente precisa da base teórica para a gente poder fazer análise sobre os elementos que a gente precisa para esse momento. Então eu vou dar um enfoque aqui hoje, né, na finalização da aula de conclusão, em alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto importante é a confecção dos termos, dos elementos. Isso é muito importante. Segundo ponto muito importante é a gente pegar algum desses elementos que eu considero mais perigosos e em cima desses elementos a gente dá uma aprofundada para que esses elementos perigosinhos a gente deite e role. Já vou dar o papo, tem certos elementos que compõem a proposta de intervenção que os corretores estão adaptados a marcarem como erros. E é essa marcação como erro que a gente vai começar a se vacinar. Então, quais são os elementos perigosíssimos? São 3 eixos que a galera vacila na proposta. O primeiro eixo, já falei bastante sobre ele, é a concretude versus o abstracionismo da ação. A ação ela pode tanger para algo muito abstrato, como o Poder Executivo deve criar políticas públicas de saúde, ou algo muito concreto, como, por exemplo, o Poder Executivo deve construir hospitais. Ambas as possibilidades, vimos, são possibilidades que a gente deve evitar. Por quê? Porque se for muito abstrato, nada comunica o que é uma política pública de saúde, e se for muito concreto, como construir um hospital, você não desdobra por meio de, fica meio ruim. Então a gente já estudou isso. A vacina para esse vírusinho é, sobretudo, o estudo dos 5 eixos, das 5 variações da proposta que a gente já estudou em outras aulas, vale ressaltar, reordenamento infraestrutural, capacitação, treinamento, contratação de pessoa, fiscalização, monitoramento de lei, cumprimento de lei e serviços, conscientização para as crianças na escola e nos adultos através da mídia e, por último, alguma modificação de ordem legal. Então, essas 5 variações e a compreensão sistêmica e aprofundada das 5 variações vão te dar um embasamento profundíssimo. Mais uma vez eu ressalto que elas não esgotam as possibilidades de proposta, mas eu posso te deixar extremamente avisado que se você souber isso, provavelmente você consegue colocar, inserir um desses 5 elementos em qualquer proposta, normalmente não falha, e a gente vai ver. Com o tempo, você vai criando base e pegando algumas propostas específicas, aquelas propostas que têm tudo a ver com o tema, aquele agente que tem tudo a ver com o tema, aquela ação que de fato resolve um problema que o tema enseja, sabe? Ano passado, por exemplo, o Enem colocou como tema a questão do cinema. Se você é um profundo conhecedor dessa temática, dessa matéria, dessa demanda, você poderia, por exemplo, falar sobre a valorização da Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema. Então isso é uma proposta, né, que é muito peculiar, investir. Agora, se você for mais esperto, você compreende que valorização da Ancine é uma valorização no sentido de ou mexer na estrutura, ou na capacitação, treinamento, ou nesses itens que a gente já conhece. Portanto, você dá um teor mais específico dentro da proposta, mas ainda assim você pode usar o eixo. Quanto mais específico for a sua redação, quanto mais o tema adquirir inequivocamente protagonismo dentro do seu texto, melhor seu texto vai ficar. Portanto, o tema, ele se bobear, ele perde a sua preponderância dentro do argumento em função da causa, da consequência do caminho. Isso a gente tem que evitar. Na proposta, idem. Então, quanto mais específica for a proposta, quanto mais vinculativa ao tema a proposta for, muito melhor. Portanto, essa é a nossa grande reflexão. Mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar da figura do detalhamento. Detalhamento no nosso material, você vai ver que existe algo que é muito raro, é encontrar um material sobre o que é detalhar. Detalhar significa literalmente explicar os elementos basilares da proposta. Portanto, detalhar significa explicar informações
sobre o agente, quem é, como ele funciona, com quem ele funciona, para que ele funciona. Isso já é um detalhamento. Por exemplo, se eu falar que a Ancine, você falar por que ela é importante na proposta, Ancine, a Agência Nacional de Cinema, responsável por fomentar as produções independentes da Cinemateca Nacional. Então, se você explicar o que é, por que é, o que faz, como faz, tudo isso é uma espécie de detalhamento, ou seja, informações. E a gente sabe que o Enem ele te deixa muito claro que pode se detalhar qualquer um dos 5 termos. Mas a experiência tem nos mostrado, e aí eu quero que você fique muito ligado, porque a gente está aqui para maturar a questão da pontuação. A experiência tem mostrado que se você detalhar a figura do modo, você está detalhando algo que já detalhou o objeto. Portanto, repara, o objeto é o núcleo, o modo desdobra o objeto, então eu vou reestruturar o sistema de saúde por meio de uma construção de redes hospitalares. Portanto, ou por meio da construção de redes hospitalares, já é, por sua natureza, uma espécie de explicação de um termo maior. Então, se você tem um termo maior, reordenamento infraestrutural, você explica por meio de como será implementado esse processo de reordenamento infraestrutural. Então, quando você explica o que já é uma explicação, há um tom de minúcia, um tom de explicação da explicação. E essa explicação de explicação dá um toque no detalhe. Então, quando você explica e explica o que você explicou e explica o que você explicou, se deixando claro que você está escavando informação, reescavando informação, indo mais profundo, more deep, sacou? Essa é a nossa grande reflexão. Por essas e outras, a experiência nos mostrou com muita clareza que nenhum termo é mais efetivo na função de deixar claro para o receptor que você tem preocupação com minúcia, com pormenorização e com detalhamento do que o detalhamento inequívoco do M, do modo, portanto. Então a pergunta-chave que os alunos fazem para a gente é: Bernardo, how can I do that? Para quem não fez curso de inglês, como eu faço essa bagaça? Como eu faço para fazer o detalhamento do modo? E aí o nosso material, ele escreve lá na sua página, deixa eu ver aqui, 10 de 14, tem lá o detalhamento e eu escrevo o seguinte: a construção do detalhamento faz uma das mais perigosas da proposta de intervenção. Essa reality se desenvolve na medida em que existe a superficialidade da compreensão da dimensão dos elementos anteriores. Detalhar é trazer a discussão a especificidade da especificidade da especificidade. Os detalhes, a rotina, a explicação de determinados termos e tramitações, como funciona, ou seja, é você dar a informação da notinha de rodapé da sua proposta. Portanto, detalhar é você explicar o FAQ, tá ligado? Perguntas frequentes. Então, pensa quais são as perguntas frequentes que aquela tua proposta geraria. Imagina que uma população inteira acabou de saber que tua proposta Ser-nos-á implementada, e aí mais de 50 pessoas começam a ter dúvida, questionamento, dúvidas frequentes. Vamos supor um exemplo aqui natural. Imagina que a gente está falando da nossa amada escola, Colégio Santo Agostinho. E aí o Santo Agostinho abriu uma terceira unidade, a unidade Santo Agostinho Niterói. Longe de todas as nossas atuais, portanto, o aluno de Niterói vai ter que estudar lá. Colégio novo, né? Tem aquele fuzuê no bairro, né? Chegou o Santo Agostinho, colégio top, colégio bom, colégio brabo, se pá o B da aula. Então, caraca, revolução dentro do bairro de Niterói. Bairro não, cidade de Niterói. Desculpa, professor Alberto. Cidade de Niterói. Beleza. E aí, né, a coordenação se muda para Niterói, porque vão pegar metade da coordenação daqui, metade do Leblon, vai levar para lá para fundar uma terceira unidade magistral. Compra um espaço lindo e etc. E aí os pais começam a ligar para o Santo Agostinho Niterói. E as perguntas que os pais fazem são elucidadoras em relação ao conceito sistêmico do que é um detalhamento. Porque os pais vão ligar e vão perguntar: que horas é a aula, por exemplo? Que horas começa a aula? A aula de que horas a que horas? Tem aula à tarde? Portanto,
explicar para o receptor a data e o horário de funcionamento da instituição construída, reformada ou que está executando determinada matéria ou serviço é uma forma de detalhar. Então repara que se você constrói uma proposta de intervenção hospitalar, você vai construir um hospital de referência no tratamento de Covid. Aí você coloca os quais receberão pacientes oriundos das UPAs, das OSs e dos hospitais, sabe? Essa informação, a explicação é importante. Então, se você coloca uma escola a qual funcionará em horário integral para o recebimento de crianças de regiões distantes e se dará alimentação, isso é o plus. Então, primeira coisa. Outra coisa importante que marcar-nos-á a noção de detalhamento. Explique o local de funcionamento. Designe se funcionará em bairros periféricos, em bairros centrais com maior circulação. Essas informações a mais que é o segredo. Se funcionará em bairros centrais, em bairros periféricos, porque ao funcionar em bairros periféricos, você ficará mais próximo daquelas pessoas as quais mais necessitam do serviço. Agora, se você coloca num grande centro, você fica de fato mais perto da maior quantidade de pessoas. Né? Então, assim, uma comunidade precisa mais de um hospital do que um bairro nobre. Mas se você às vezes coloca o hospital, vou colocar o hospital lá no centro da Mangueira. Para um cara que é de uma comunidade, por exemplo, no Rio das Pedras, a conta não fecha. Às vezes é melhor colocar no lugar central que tem mais transporte, sacou? Então é tudo muito difícil. A explicação do local de funcionamento é importante. Quer ver uma informação interessante? Eu coloquei isso, sobretudo nas periferias urbanas. Então eu construo um hospital o qual, eu gosto do qual para o detalhamento, é o grande segredo formal, o qual deverá ser implementado nas regiões periféricas, em regiões periféricas, centrais e periféricas. Ou, uma parada que eu acho bem legal, você falar assim, em regiões onde estudos especializados apontarem maior demanda e ou necessidade de serviço. Vai ficar top da galáxia. Né? Então, eu coloquei aqui no teu material, em locais onde estudos e pareceres técnicos apontarem a maior necessidade de implementação desse órgão, desse setor, desse entreposto, por exemplo. Então, só para revisar, primeiro, olha para o elemento que você construiu e diga a rotina de funcionamento, dia, horário, local. Segundo, especifique esse local, ou seja, data, horário, local, data. São elementos pluses. C. Terceiro elemento, você pode explicar como será esse funcionamento. Por exemplo, qual é o compliance desse órgão? Nossa, moleque. Quais são os valores éticos, a cultura por trás desse órgão? Eu coloquei aqui no material. Funcionarão de modo humanístico, empático, a fim de se respeitar a legalidade, a moralidade, a eficiência e a impessoalidade, né, que é o LIMP, esqueci como é que é o P, né, dentro do órgão. Então, não se esqueça disso. Como funcionar, quais são os valores, como será o modus operandi, por exemplo, quais são os valores sociais, valores de efetividade, valores de diminuição de custo, valores de potencialização do alcance do serviço. Isso tudo tem que ser explicado, né? Não é que tem, é uma maneira de se detalhar. Então, quais são os valores norteadores da atividade fim? Bem interessante. Fourth, quem atenderá, se há uma especificação qualquer dentro do funcionamento da sua proposta. Então, por exemplo, eu estou falando sobre educação. Deixa claro que quem atuará dentro do ensino daquele determinado valor são profissionais de educação física, nutricionistas, fisiologistas e fisioterapeutas contratados com o fim de criar um modelo esportivo de trabalho. Ou seja, detalhe dentro daquele órgão, dentro da sua ideia, quem são, por exemplo, os profissionais que exercerão a atividade fim. E nessa brincadeira de você falar quem são os profissionais
que exercerão a atividade fim, você tem a possibilidade de explicar o currículo do cara, falar bastante sobre isso. Então, dentro do nosso exemplo, eu falo, né, que, por exemplo, a gente construirá redes hospitalares, né, nas quais médicos cardiologistas, nutricionistas, nutrólogos, exercerão de modo empático, em horário integral. Tá vendo? Tu vai juntando as bagaças todas, vai ficando top voador. Então, tá aí, ó, nas mais variadas áreas da medicina, como em cardiologista, urologia, oncologia e neurologia, sobretudo. Aí tu coloca mais uma coisa, que são as áreas médicas de maior demanda, segundo estudos levantados pelo Conselho Regional de Medicina. Coloca essas paradas e os corretores não vão nem saber, vão ficar assim, nossa, que rapaz inteligente. Well. Quinto elemento de detalhamento, você pode colocar valores éticos a serem defendidos, né? Os quais promoverão a defesa da vida, os quais buscarão instituir a proteção integral psicológica e física da criança e do adolescente, sabe? Valores, quais são os valores? Leia o preâmbulo da Constituição, que você vai ter vários: igualdade jurídica, liberdade, livre manifestação de pensamento, opinião e crença, essas paradas. Então, assim, fica muito legal também. Valores éticos. Leia 3 artiguinhos da Constituição, tu coloca no teu Google. Preâmbulo da Constituição Federal, artigo 5º, lê só a primeira parte, não precisa ler os incisos, que são mais de 60, não precisa, só aquele 4 linhas lá, artigo 6º, você vai entender muita coisa interessante. Então, valores éticos, a gente usa muito isso, sobretudo lá no 4.3, o final. Dessa forma, construir-se-á uma nação justa, ética, igualitária, em que, sacou? E vai ficando maneiro. Exemplos é detalhamento. Por exemplo, lá em cima, quando eu falei quais as especificidades médicas, aquilo é uma forma de exemplo. Então, se eu falo, por exemplo, que os comportamentos da sociedade podem prejudicar o meio ambiente, eu abro um travessão, meto-lhe um travessão, como, vírgula, e dou exemplo. Como, por exemplo, o não consumo integral de alimento, a utilização de combustíveis fósseis em demasia, o desperdício de água, a utilização de fertilizantes na agricultura. Ou seja, você está trazendo imagens concretas sobre aquilo que você falou. A concretização explicativa, até na proposta, também ser-nos-á lida como uma detalhamento. A parte mais chata, onde os alunos mais perdem ponto na proposta. Letra número 7, de onde os recursos vêm? É uma forma de detalhamento a partir de recursos disponibilizados pelo BNDES, captados pelo Ministério tal, a partir de receita vinculativa do Ministério X. Eu vou construir um hospital por meio de recursos provenientes vinculados ao Ministério da Saúde dentro do seu orçamento. Ou o BNDES é mais para coisa privada, sobretudo, não só, mas sobretudo, a partir de recursos provenientes do BNDES, por aí vai ficar legal. O BNDES constrói muita coisa, não só Porto em Cuba, que não tem essas paradas aí que a galera fala. Não, o BNDES é um banco de desenvolvimento, ou seja, ele vai fomentar, incentivar construções que geram desenvolvimento. Porto, hidrelétrica, termoelétrica, escola, sabe? São bancos que não emprestam para qualquer serviço, para desenvolver. Outra coisa interessante que eu deixo claro ali no final, eu pulei o 8 por alguma razão que eu não sei qual, é a utilização de orações adjetivas. E aí eu uso muito o qual, o qual, ou você pode usar também, que não é uma oração adjetiva, mas dá o mesmo efeito, que é o travessão como. Mas a oração adjetiva é linda. Meu irmão, tu colocou o qual, as quais, cujo também, na maciota, se referindo ao modo, o corretor quase que chora. Então é isso. Detalhar é explicar elementos já explicados.
Fala que horas que funciona, que dia, onde se localiza, que valores vão ser defendidos, quem vai trabalhar, quem é o profissional que vai estar dentro dessa parada, quais são os valores éticos dessa proposta, qual é a finalidade do seu modo. Também pode pegar um detalhamento, dê exemplo claro. Você vai construir unidade de saúde, porra, fala, tem que pontuar. Então vou construir unidade de pronto atendimento, núcleo de medicina preventiva, institutos de pesquisas oncológicas, dando exemplo, isso tudo o corretor entende como detalhamento. Fala de onde vem a grana, institutos oncológicos, que virá do CRM, sabe? Isso é interessante, sempre lembrando que orações adjetivas é um must. Bom, falar de detalhamento não é brincadeira, tem que tomar um cuidado, leia o material. Esse material de conclusão é riquíssimo, 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 portanto ele tem que ser estudado com muita parcimônia. A gente vai ter só mais uma aulazinha para poder ler a finalidade e os exemplos finais. E aí a gente vai ter, eu acho, uma semana de férias, né? Para a gente poder dar uma descansada. Eu sou muito por fora, porque eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então, para mim, nunca não faz tanta diferença. Mas se você tiver férias, meu irmão, descansa, que vocês merecem. Foi um ano muito atípico. Foi uma alegria enorme estar aqui. Beijo no coração. Valeu!